Os 952 foram bizarros, um estranho reboot na DC. Tem gente que odeia, tem gente que odeia menos, mas uma coisa é certa, alguns quadrinhos dessa fase são essenciais. No meio das bizarrices na cronologia, tem excelentes histórias que redefiniram os personagens e mudaram tudo pro futuro. Quer saber quais? Eu sou o Neil e vou te mostrar os 5 melhores quadrinhos dos 952 que todo fã da DC precisa conhecer, goste você da fase ou não. A fase da Mulher Maravilha, escrita por Brian Azzarello, lançada como parte desse reboot dos 952 em 2011, é a síntese de um reboot. Uma nova abordagem para a origem da Diana, revelando que ela é filha de Zeus e Hipólita. Ela não é mais apenas moldada do barro como na cronologia anterior. Essa nova origem coloca Diana em um papel de semideus para além do seu papel como heroína, tornando-a em uma versão moderna das lendas gregas, algo que é muito bem representado na arte de Cliff Chiang, com paletas de cores vibrantes que trazem uma nova visão para os deuses clássicos. O design de personagens reflete bem suas personalidades. Ares aqui é um homem velho e desgastado, simbolizando a longa e cansativa história da guerra. O personagem inclusive vê em Diana uma figura de sucessora. Há outros excelentes redesigns, como o de Eris, a deusa da discórdia, Apolo, o deus do sol, e Hades, o deus do submundo. E eles não se resumem aos designs, são personagens complexos e interessantes. Além disso, esse arco não se restringe em contar apenas a história desses velhos personagens, pois temos a introdução do primogênito, um filho de Zeus extremamente poderoso, que emerge para tomar o trono do Olimpo, como em lendas clássicas. Assim como temos personagens de apoio interessantes, como a Zola, uma jovem que carrega mais um filho de Zeus e se torna uma amiga da Diana, e Lennox, um semideus com pele de pedra. Sem dúvidas, Mulher Maravilha, com o roteiro de Brian Azzarello, é uma leitura essencial do período para quem busca conhecer a personagem, mas ela não foi a única personagem a ter a origem recontada nesse reboot. Outro importante membro da Liga da Justiça que passou por esse processo foi o Aquaman, Arthur Curry, que teve sua origem simplificada de uma forma que resgata a história dele pré-crise nas Infinitas Terras, tornando ele no filho de um faroleiro e da rainha de Atlântida, sendo esse híbrido de humano e Atlantis. O personagem sempre foi constantemente ridicularizado por falar com peixes, e aqui o escritor Geoff Johns traz mais seriedade para o personagem, sem exagerar no tom como ocorreu nos anos 90. Aqui, Arthur Curry é um homem rejeitado pelos dois mundos, sem ser 100% humano ou Atlantis. Ele deve lidar com essa dualidade. Os personagens de apoio são Mera, aquela que se tornaria a esposa de Arthur, e que passa a ser trabalhada como uma personagem forte e independente, com poderes que rivalizam com o próprio Aquaman. Além disso, temos Vulko, o conselheiro que oferece ajuda para Arthur, mas tem alguns segredos obscuros. Jones nos apresenta uma Atlântida rica em cultura e que não se restringe a ser a única grande cidade subaquática. Temos diversos reinos que são explorados nessas histórias, e além da excelente ambientação, nós temos também grandes antagonistas, desde as bestiais criaturas das trincheiras, que são seres que protagonizam cenas dignas de um filme de terror, ao politizado Orm, o mestre dos oceanos e meio-irmão do Aquaman, que nutre um ódio mortal pelos habitantes da superfície. As ameaças não vêm apenas dos mares, pois temos também o arquirrival do Aquaman sendo bem trabalhado aqui, a figura do Arraia Negra, que tem uma grande rivalidade pessoal contra o Aquaman. Tudo isso representado na belíssima arte do brasileiro Ivan Reis, que já havia trabalhado junto de Geoff Johns no arco definitivo do Lanterna Verde, trazendo uma linguagem mais cinematográfica para os quadrinhos. Por isso, essa história do Aquaman já serviu até mesmo como base para uma adaptação cinematográfica, mesmo sendo extremamente recente. Um outro personagem que já tem um lugar garantido no cinema e foi importantíssimo nos 952 foi o Monstro do Pântano. O quadrinho passou a ser escrito então por Scott Snyder, o mesmo nome responsável por escrever Batman, mas é no quadrinho do Monstro do Pântano que temos o ponto forte do Snyder, pois ele é um excelente escritor de terror. Curiosamente, nos 952, não temos uma nova origem para o Monstro do Pântano como foi feito com a Mulher Maravilha ou Aquaman. O personagem segue o legado dos títulos anteriores, sem grandes mudanças no cânone, podendo ser acompanhado tanto por fãs mais antigos quanto pelos fãs mais novos. Aqui temos o retorno do humano Alec Holland, que havia dado origem ao Monstro do Pântano. Ele está relutante em assumir o seu papel heróico novamente, mas acaba sendo tragado para esse mundo místico devido ao retorno de uma velha ameaça em uma nova roupagem.
um resgate do vilão clássico Arcane, que era um cientista que buscava a imortalidade nos quadrinhos antigos. Aqui temos a ameaça da família Arcane, sendo apresentada em um outro personagem, William Arcane, um jovem com poderes sombrios. A grande sacada narrativa dessa fase é estabelecer um contraponto ao verde. O verde é essa energia da natureza que o monstro do pântano defende e serve como fonte de poderes para ele, pois aqui o contraponto é estabelecido pelo podre, que se liga à família Arcane e à contraparte ao verde, sendo uma representação da decomposição e da morte, trazendo um aspecto gore e de horror corporal que já era apresentado nos quadrinhos clássicos do Monstro do Pântano para um outro nível. Eu gosto em especial da composição de quadros desse run, principalmente no momento do grande arco da série chamado de Mundo Podre, em que o podre se torna uma ameaça para todos e gera um crossover com a participação do Homem-Animal, que por sinal é outra importante recomendação dos Novos 52 para amantes do terror. Em Homem-Animal também temos importantes influências da Vertigo clássica, sem fazer um reboot do zero. A influência vem justamente da época em que o escritor Grant Morrison reinventou o personagem, trazendo a criação do vermelho, o contraponto animal para o verde do Monstro do Pântano, sendo essa uma energia mística, misteriosa, que une toda a fauna. E é nesse conceito que o Homem-Animal dos Novos 52 se aprofunda. Com o roteiro de Jeff Lemire, acompanhamos Bud Baker, o Homem-Animal, um herói que também participou no passado de um filme que retratava outro herói, a sua persona do Homem-Animal. Ou seja, tem uma espécie de metalinguagem aqui sendo explorada, o que acaba sendo um bom fanservice para quem gostava das histórias anteriores do personagem. Além disso, o ponto forte da escrita de Jeff Lemire é a retratação das relações familiares, tornando a presença do vermelho em uma figura assustadora para esse núcleo familiar, uma vez que essa força mística tem o Homem-Animal como seu principal representante e agora está demonstrando interesse em Maxine, a sua filha. Os terrores da vida heróica, principalmente no teor místico, invadem a vida familiar e se tornam ainda mais intensos com a arte aterrorizante desse quadrinho, que valorizam a distorção e o horror corporal, moldando a carne dos personagens com o poder do vermelho e indo ao extremo nesse poder. Outro título que também aborda terror e eu acho muito interessante é Batwoman. O quadrinho da Batwoman é um quadrinho bem interessante de se comentar. Afinal, Batwoman, de Williams III e Hadden, é um dos gibis mais subestimados dos Novos 52. Ao contrário de muitos títulos dessa fase, eles não ignoraram a cronologia anterior da personagem. Eles seguiram um rumo similar ao Homem-Animal e ao Monstro do Pântano. O que torna especial é que ele continua diretamente os eventos de Detective Comics de Greg Rucka, onde a personagem e seu elenco de apoio foram introduzidos. A maior novidade dos Novos 52 foi finalmente dar a Batwoman o destaque solo que ela merecia, consolidando ela como uma das criações mais importantes dos anos 2000. A personagem não é só uma versão feminina do Bruce Wayne, ela é uma bela representação de como a DC consegue trabalhar com maestria a ideia de derivados de super-heróis e a extensão de um manto, como já havia ocorrido com a criação da Supergirl. A Batwoman, Kate Kane, foi criada na época da morte de Bruce Wayne. Nos quadrinhos, e na ausência do personagem, diversos heróis tentaram cobrir o Batman, incluindo a Batwoman, uma militar que foi expulsa do exército após se assumir como lésbica, e, inspirada no Batman, decidiu combater o crime com a ajuda do seu pai, um militar ainda mais experiente. E os Novos 52 trazem uma excelente recontextualização dessa origem, uma vez que o William III é o co-criador da personagem com Greg Rucka, além de ser o artista que deu vida a ela em layouts únicos, alguns dos mais belos desse período. As adições dos Novos 52 são principalmente no aprofundamento do lado paranormal, que diferencia ela do Batman, uma vez que ela tem seu primeiro confronto com um espírito e passa a ser associada com a organização DEO, o Departamento de Operações Extranormais, uma das inúmeras organizações da DC, como a Força Tarefa X, o Checkmate e a Argus, ou seja, uma das especialidades da casa, mas nesse caso é uma organização voltada para assuntos paranormais. Então, esses foram os 5 quadrinhos essenciais dos Novos 52, que pode ter uma parte 2 dependendo dos comentários aqui embaixo. Deixem aí quais quadrinhos eu deixei de fora da lista. E se você curtiu essa ideia aqui, talvez você curta assistir esse vídeo apresentando um pouco mais sobre o universo dos Transformers nos quadrinhos.